Olá, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui com esse novo quadro, simplificando a palavra, e esse quadro tem um propósito de trazer, para você um entendimento a respeito das palavras, de algumas palavras que são colocadas na Bíblia Sagrada, traduzida para o nosso português, e que muitas dessas palavras elas são assim mais entendível quando nós estudamos um pouquinho ela. Então o propósito aqui é trazer uma explicação tanto no significado quanto no contexto de alguns textos ali escritos na Bíblia. Mas vamos ver aqui como é que funciona. Também vai ser bem simples a forma de explicar e eu tenho certeza que vai acrescentar bastante no seu entendimento, ok? Então vamos lá? O nome desse quadro é Simplificando a Palavra e a palavra de hoje é concupiscência. Então, simplificando a palavra concupiscência. No dicionário de português está escrito, ambição ou desejo desmedido por bens materiais e ou sensuais. E no dicionário Almeida, dicionário bíblico Almeida, está da seguinte forma: forte e continuado desejo de fazer ou de ter o que Deus não quer que façamos ou tenhamos. Ok? Então vamos aqui para esse primeiro ponto, simplificando a palavra concupiscência. Onde surge? Onde surge? Onde é o nascedouro da concupiscência? Eu trouxe esse versículo, você pode acompanhar comigo, Romanos capítulo 7, versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião, pelo mandamento operou em mim toda espécie de concupiscência. Porquanto onde não há lei está morto o pecado. Bom, onde surge a concupiscência? Eu trouxe esse versículo para trazer essa explicação. Paulo aqui ele está falando que a revelação da lei trouxe o entendimento do homem, o pecado, trouxe limites ao homem. Então, nós podemos ver também um pouquinho antes, no versículo 7, Romanos capítulo 7, versículo 7, o apóstolo Paulo vai falar que a lei não é pecado, e que o pecado veio a partir do entendimento da lei, como também a cobiça veio também a partir do momento em que ele soube o que era cobiça. Então, a partir desse momento, ele passou a cobiçar. O que nós entendemos com isso? A palavra de Deus, ela nos revela o que é certo e o que é errado. Ela nos confronta para nós andarmos conforme a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é a vontade, ou melhor, é a orientação que é correta. A lei, então, ela trouxe esse entendimento, certo? Mas não tinha solução, não havia solução. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Veio ao entendimento dele o que é pecado através da lei, e então, a partir daí, ele passou a pecar, ele passou a ter o entendimento. Deixa eu explicar aqui melhor aqui no nosso contexto. Vamos trazer aqui então uma partida de futebol oficial, num campo oficial. O que acontece ali naquela partida, naquele lugar ali, em um campo oficial? Tem regras, regras estabelecidas pela FIFA, e eu vou trazer aqui uma das regras, é a lateral. Por que existe a lateral? Existe a lateral por causa da risca, que marca a lateral do campo, que dá limites à lateral do campo. Então, a lateral existe por causa daquelas riscas que há nas laterais do campo. Se a bola ultrapassar aquela risca, é marcada a falta para a lateral, para a cobrança de lateral. Em uma partida de rua, em um campo que não tem esse limite, então se não tem a risca,
Eu já joguei quando criança, quando adolescente, jovem, tinha partida que jogava então em um campo que não tinha a lateral. Então a bola podia ir na praia, um exemplo. Pronto. Na praia você pode ir até a água, Às vezes o limite é a água, mas a água, a maré, ela vai enchendo ou vai secando, então não tem uma risca, E até porque do outro lado também não existe, mesmo que venha ter a marcação das águas, não tem um limite do outro lado do campo, do local onde está sendo jogada a partida. Então, assim, se não tiver a risca, não tem lateral. Acho que na praia dá para trazer melhor então essa explicação. Então, assim, existe a lateral por causa das riscas, da marcação do limite na lateral do campo. Então a lei ela faz isso, ela veio fazer isso, ela trouxe limites para o homem para não serem transgredidos, não serem corrompidos. Então Paulo fala, inclusive no versículo 7, você pode conferir, que despertou nele a cobiça a partir do momento em que ele soube o que era cobiça. Então faltava algo, abrindo parênteses aqui, faltava algo na lei. E o que faltava para a lei era Jesus. E hoje não falta mais. Jesus trazendo então essa misericórdia, trazendo então esse processo de santificação, para que nós possamos não corromper esses limites. E corrompendo, ele sempre vai nos restaurando. Amém? Então, onde nasce, onde surge a concupiscência? A partir do momento em que é revelado que não pode ter esse desejo aflorado pelo pecado, esse desejo aflorado, descontrolado pelo pecado. A partir do momento em que veio esse entendimento para Paulo, Paulo passou a ter consciência da prática de toda espécie de concupiscência, como nós estamos vendo nesse versículo que está aí na sua tela. Então, a concupiscência, esse desejo, ele vem, ele surge, a partir do momento de coisas proibidas. E geralmente, amados, o ser natural, ele tem uma tendência por coisas proibidas, infelizmente. O ser carnal, o ser natural, aquilo que é proibido, geralmente é aquilo que é desejado. Então é isso que Paulo está falando aqui. Veio a ele esse entendimento, então ele começou a lutar contra esse entendimento, mas por não ter a graça, passou então a ter consciência desses pecados, e esses pecados vinham a ser acumulados. Então, onde surge a concupiscência, repito, surge a partir do momento em que nós sabemos que é errado e passamos a desejar e a consumar e a tomar posse de coisas que não são devidas para nós. Amém? Então, vamos lá passar para o próximo ponto. E aí eu trouxe então Gênesis 3:6, nós vamos ver aqui, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. A gente vai ver duas palavras que eu destaquei aí nesse versículo: vendo e desejável. Então, primeiramente ela viu o fruto e depois ela passou a desejar. Então, opera dessa forma, então, a concupiscência. Vem nos olhos, vem o desejo, a concupiscência dos olhos, e então esse desejo, ele dá o fruto. Então, o fruto é quando é consumado esse desejo, essa concupiscência. Então, foi o que aconteceu ali no Éden. A serpente, o inimigo usando ali a serpente, despertou nela, então ela viu ali aquele fruto e tornou-se desejável a ela
ali aquele desejo de possuir aquele entendimento. Então, ela opera dessa forma. Vem ao nosso entendimento, geralmente através dos olhos, né, naquilo que nós vimos, o desejo material, né, o ser humano, né, o homem natural, ele vê aquilo, ele quer desejar de todas as formas. Da mesma forma, a questão sexual também vem através dos olhos, vem ali o desejo, desperta o desejo no homem carnal, e ele passa então a desejar desordenadamente aquela pessoa ou aquele bem material. Então, os olhos desperta e então, consequentemente, vem o desejo. E é dessa forma que a concupiscência opera nos corações, na mente do homem carnal. Simplificando a palavra concupiscência, a consequência. Então nós vamos ver 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, pela concupiscência que há no mundo. Então, nesse versículo nós entendemos que a corrupção existe por causa da concupiscência. Então, a consequência da concupiscência é a corrupção, é aquilo que é corrompido. E aí a gente volta lá para aquela questão da marcação, em que a lei ela revela ali o limite. Então, não se pode cobiçar, não se pode desejar aquilo que leva ao pecado. Então, esse desejo é o que o mundo tem vivido hoje em dia, o mundo material tem vivido em busca de coisas e o mundo imoral tem vivido em busca de prazeres sexuais. Então, é a corrupção, e essa corrupção, o homem corrompido vem por meio da concupiscência, por meio do desejo de ter, de possuir e de fazer. Então, o homem se corrompe por meio da concupiscência. Então, a consequência é a corrupção. É a corrupção. Então, nós vamos ver aqui, por fim, simplificando a palavra concupiscência, propósito. Qual o propósito? Qual é o fim da concupiscência? A gente vai ver então Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, o fim, né, desse desejo é como uma droga, amados. Né? A concupiscência é como uma droga. A droga ela não satisfaz, ela é um prazer mentiroso, é um prazer momentâneo. Então, a concupiscência também é dessa forma. O material, né, é conquistado de alguma forma e aquela conquista logo mais à frente já não satisfaz mais e aí o homem tem que ir em busca de mais e mais. Assim, da mesma forma, o prazer sexual é adquirido, mas nunca é satisfatório. Sempre o adúltero, sempre o prostituto, sempre aquele que tem essa concupiscência nunca estará satisfeito, né, com o que consegue. Sempre vai em busca de mais. E isso é uma bola de neve que leva à prática do pecado, e essa prática do pecado leva à morte. Então, o fim da concupiscência é a morte, morte espiritual, e é a pior, não é? Então, o mundo está seguindo dessa forma, né? E o mundo está cheio de concupiscências, cheio dos desejos materiais, cheio da imoralidade sexual e indo de mal a pior. Então, esse é o significado, um pouquinho da explicação, um pouquinho de alguns textos bíblicos, e esse quadro vai ser sempre dessa forma, trazendo alguma palavra em que nós iremos abordar aqui
e simplificar ela de alguma forma. Esse é o propósito do Evangelho puro e simples, simplificar a palavra de Deus para que possamos edificar o nosso entendimento. Amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.